E eu tô falando a gente tá falando um pouco da história do Pablo nesse sentido aí, que como eu falei, a gente conhece um pouquinho, eh, pra entender hoje o tamanho do case de sucesso que esse, menino se tornou, né, que esse empreendedor, esse empresário, né, que eu posso falar assim hoje, se tornou, da onde ele saiu. E essa realidade, Pablo, que a gente falou no caso do seu estado, que é de origem, o Pará, mas é muito parecido com outros lugares também. Mas o que é interessante, independente do estado que você tiver, mesmo se você não sair, você falou algo aqui já no início desse nosso bate-papo, que você faria alguma coisa, você faria acontecer lá também, porque você buscou isso, né, num outro estado, mas tem diversas pessoas, daqui do nosso estado também, que não tem essa força de vontade que você tem, né, que não tem aí veia empreendedora que você tem. Então eu quero dizer, vamos lá, você veio, né, voltando um remake aí, né, veio lá, né, menino ainda jovem, né, cresceu lá na zona rural, aí você veio para cá, começou a trabalhar ali, a princípio no ramo de, transporte, né, como você falou também, foi para tecelagem. E conta um pouquinho mais da sua vida profissional. Queria que você falasse um pouquinho mais das suas experiências profissionais, né, como que foi essa experiência? Então, como eu te falei, a minha trajetória até chegar onde estou, a maioria das vezes foi no transporte, né. Então, eu trabalhei em transportadoras, aí como eu já queria, poder ser a fazer algo diferente, porque a minha ideia sempre foi fazer diferente, né. Então, como eu te falei, eu e meu irmão ou as pessoas da minha ninguém da minha família empreende ou pelo menos os mais próximos de mim, né, lá do Pará. Aqui, né, tem alguns que trabalham. Então, sempre trabalhei na área do transporte, eu passei um tempo na tecelagem ali, mas não era minha não tinha crescimento. Então, se eu via que não tinha crescimento, ou se não estava no jeito que eu imaginava que eu pudesse evoluir, eu seguia adiante. Até que eu consegui comprar um carro para trabalhar. E aí eu comecei a fazer frete aí pelo Brasil, entregava vacina, marca-passo para os hospitais, né, então eu me arriscava aí nas estradas, até a época da pandemia. Ô Pablo, eu sei, conhecendo você um pouco também, que eu não sei se foi a partir daí, mas você tem esse espírito, né, de vendedor também, né. E o que isso influenciou para você ter uma experiência que eu sei que foi de bastante sucesso, depois a gente começa a entrar um pouquinho nisso aí, mas como vendedor de rua. Você é um cara que, como você começou a falar: "Ah, sou tímido, não sei o quê", mas talvez aqui nas frente das câmeras pode ser tímido, mas para vender a gente percebe que não é tão tímido assim. Esse trabalho de estar indo nos lugares aí, fazer entregas e tudo, te ajudou na sua formação como vendedor? Né, só pra a parte do tímido eu só falei pra dar uma pra quebrar o gelo que quem me conhece, quem vai assistir sabe Quem me que não conhece sabe. quem me conhece sabe. É que assim, então, aí, como eu estava na área do transporte, e eu tinha esse carro, alguns amigos meus, 2 grandes amigos, né, que abriram uma empresa na área de sorvete, cara. E aí eles me chamaram para trabalhar junto com eles, eu fazia o transporte da empresa deles, né. Então eu fazia o transporte toda a empresa deles ali, só que eu visitava os clientes. E às vezes eu ia com eles, que eram os proprietários da empresa. Eles viam eu conversando com os clientes, então às vezes eu falava para o cliente: "Ó, se você fizer isso é bom, se você ó, a gente tem isso", e aí eu ia agregando venda naquilo que já estava fazendo. E um deles, acreditou. Falou: "Cara, você tem talento para vender". E eu falava: "Cara, não, eu sempre, você mais do que ninguém sabe, né, das nossas conversas pessoais, que eu evito algumas coisas, principalmente que quando é pessoas, né. Então, você precisar fazer liderança com aquilo, você" e eu: "Não, não, não é para mim não". Então, no transporte eu estava feliz, que eu estava sozinho, viajava sozinho, e ele falava assim: "Cara, você precisa". E aí ele começou a me ensinar, porque o cara é um cara vendedor nato, ele sabe, ele vai saber o Thiago aí que eu tô falando dele. E aí, inclusive o Mesaque também agradecer, foi eles que me abriram essas portas aí. E aí ele falava: "Você é bom nisso, cara, você tem talento". Eu falava: "Não, isso não". E aí eu comecei, e ele falou assim: "Vai ter uma feira em São Paulo, eu quero que você vá". Eu falei: "Tá, entregar o quê?". Ele falou: "Não, eu quero que você vai participar". E aí eu falei: "Cara, tá bom". Mas eu nunca tinha ido numa feira na minha vida, eu nem sabia como que era. Pra mim era uma feira que nem a feira normal. Pô, cheguei lá em São Paulo, todo mundo elegante,
E aí eles também tinham uma estrutura um pouco apertada, então a gente tinha que fazer um pouco de cada coisa, e aí eu comecei a atender o público, e eu comecei a me destacar, e eles viram aquilo, e de repente eu me tornei um vendedor. Que legal. Foi meio que sem querer isso aí, meio que você, as outras pessoas já viam isso e você até achou que não era muito a sua praia, aí de repente você se descobriu. E aí, você foi vender, né, na rua. O que que você começou vendendo na rua? E aí eu parti para a área eu comecei a trabalhar com sorvete com eles, né, então eu comecei a fazer curso, então dava curso de como fazer o sorvete do zero, vender máquina de sorvete, então eu comecei a ir pra rua. O princípio, até chegar no Telecom, foi com sorvete, né, então foi uma base enorme para mim, porque esse cara, ele me ensinava eles, né, me ensinavam coisas que eu jamais imaginava, técnicas, né, de fato da rua, porque a gente vê muito curso, a gente vê muitas coisas que são boas também, mas o que vai fazer a diferença é a rua de fato, a rua, o tete a tete com o cliente, e aí você começa a pegar algumas manhas, né, que é de determinada assunto. Por exemplo, se for para me vender xícara, eu tenho que aprender as manhas de vender xícara. Se for para me vender água, tem que ser água, e assim vai. Então, todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Você vende o seu podcast, o outro vende internet, o outro. Todo mundo vende. Para você entrar no relacionamento, você está se vendendo, de certa forma, né? Então, tudo é venda. E aí você tem que aprender as mães. Então, uma fala que a gente sempre tem é processo e pessoas, na verdade, invertendo, né? Pessoas e processos. Para vender é isso. Você vai lidar com as pessoas, que é a parte mais difícil, e depois os processos das empresas. Aí você vai aprender o que você vai vender e aí por aí vai. Legal, então já estava ali vendendo, já tinha um contato então para vender maquinário, você já falava com o empresário também, isso é Isso, interessante. isso. Então isso ajuda na sua formação, para a gente, né, depois a gente chegando no hoje aqui, né, futuramente no nosso bate-papo aí, isso já ajuda também. Mas o produto também que tem, né, que é o como você falou, sorvete também, você tem o contato ali com mais pessoas também, né, o Isso. público maior, né, o chamado o B2B, são pessoas que a venda é mais trabalhada e são menos pessoas que são os empresários. Sim. Mas a venda ali, né, o tete a tete, como você falou, cada pessoa reage de um jeito e Sim. tem que ter estratégias diferentes também, que é esse feeling que você tem que ter na rua. É Aí isso. você chega na área de telecom, você tinha algum interesse, já conhecia um pouquinho, e aí eu volto lá no início, né, quando eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de ir lá na sua região, eu estava na Transamazônica, e onde eu estava ali hospedado, ficava mais ou menos 1,5 km de distância, dentro ali da floresta mesmo, vamos dizer assim, né, dos assentamentos que existiam lá. E não tinha internet, então se eu quisesse utilizar a internet, eu tinha que sair da onde eu estava e ir lá na Transamazônica, que era onde passava Bem ruim ainda, né? e era uma Para deixar internetzinha quase como bem uma fraca, né? discada, né, internet aí via rádio. Então é uma coisa que no seu dia a dia não fazia sentido lá da onde você estava, não tinha muito contato. E aqui, você já sabia que você queria ou foi também algo que foi apresentado a você, o telecom? Não, cara, essa história é ainda mais curiosa, né? Porque, como eu te falei, apareceram as pessoas e as situações nos momentos certos, Na né? oportunidade. E isso, chegou a pandemia. E aí o mundo e o Brasil e o mundo parou, né? E aí, como eu te falei, eu tinha um carro de transporte, que mesmo no sorvete a gente agregou os valores ali, eu vendia, mas eu ainda tinha o carro, então eu ainda fazia os fretes, eu precisei vender e, infelizmente, eles acabaram tendo que fechar a empresa, né? Cada um seguiu o seu caminho. E eu fiquei sem nada. E aí, pô, você perde um negócio, a sua estrutura um pouco meio que dá uma balançada ali, mas aí eu sabia que as coisas iam dar certo, sempre tive fé que as coisas vai aparecer, não importa se é uma pandemia. Coisas, às vezes, aquilo que a gente acha que é uma tragédia vem para nos beneficiar, né? E, obviamente, é uma tragédia, é uma pandemia, isso sem dúvida. E através de um amigo, um conhecido ofereceu para um amigo uma vaga de emprego numa grande empresa de telecom aqui da região. E o amigo falou, sem chance, não quero. Você não quer? Pô, eu com uma filha pequena, né, com a família para cuidar, aceito, mas é para vender internet. Porque, assim, a galera tem um preconceito entre aspas, né, um preconceito com vendedores, né? Então, as pessoas oferecem trabalho para você e tem vendedor, entendeu? O cara oferece todas as áreas. Aí, no final, ele fala, e tem vendedor, porque a galera, mas mal sabe que, se você analisar os maiores empresários, as maiores empresas, os cases de sucesso, todo mundo saiu da venda.
Todo mundo. 85% dos maiores empresários do Brasil são vendedores. Então, as pessoas não. Mas o medo, a vergonha, a timidez cria essa barreira. E aí, esse amigo não quis e eu falei: eu aceito. Aceito trabalhar com o telefone. Cara, zero experiência, não sabia nada do ramo, não conhecia as empresas, não conhecia a empresa que eu ia trabalhar. Eu precisava trabalhar. Então, eu aceitei por isso. Legal. Então não foi uma coisa zero projeção, não foi nada pensado, mas foi uma hoje a gente pode ver que foi uma oportunidade então para você começar a conhecer o ramo, né. Sim, sim. E aí você inicia lá, né, para como você falou, tinha que trabalhar, e a gente que tem que trabalhar e você que saiu lá da onde você saiu, não vai desperdiçar a oportunidade, vamos tentar, né, pelo menos a gente tenta e vai que dá certo. Aí você entra para trabalhar no ramo de telecom. Qual foi a sua primeira atividade lá vendendo? Já foi vendendo na rua, foi vendendo, via, eh telefone, como que foi entregando panfleto? Conta pra gente um pouco essa história. Cara, vendedor PAP. PAP. Vendedor PAP. Inclusive, deixando um recado aí pro pessoal, valorizem o vendedor, principalmente o vendedor PAP, né? Que é o pessoal que tá ali na sua casa. Às vezes a pessoa, ela não sabe o que é, cara, mas a dificuldade de porta a porta. Porque assim, a vida do vendedor no geral, tá? Tanto porta a porta como de qualquer outro produto, ele recebe mais não do que sim. Cara, então assim, às vezes a gente tá em casa ali, escuta uma palma ali e vai lá e atende de qualquer forma. Esse cara precisa ser valorizado, porque assim como todo mundo, o cara tem um dia difícil, tem um problema na família, tem um problema de saúde e tá ali enfrentando o sol, a dificuldade da rua, tem de tudo, né? Então, foi porta a porta. Foi isso que abriu as portas para mim, a venda e porta a porta. Então, eu valorizo muito a classe, né? E sinto muito orgulho hoje eu me sinto um vendedor com crachá de dono. Basicamente é isso, da empresa, né? Legal, então, venda eu também já tive a oportunidade de vender porta a porta e detalhe, eu não gosto nem de vender e detesto vender porta a porta, por conta disso aí mesmo que você falou. Porque eu não gosto de passar vergonha, eu não gosto e a gente sofre, quem vende porta a porta eu já vendi internet porta a porta, já vendi moto porta a porta, a gente passa muita vergonha, porque as pessoas humilham. E sabe uma coisa que as pessoas não param para pensar? Porque às vezes acham que as coisas tudo nascem prontas, né? Ah, mas hoje eu consigo, hoje é fácil, se eu quiser comprar qualquer coisa. Se eu quiser comprar uma internet, eu vou, acesso a internet em algum lugar e compro uma internet. Mas nem sempre foi assim, né? Antigamente, vamos pensar aqui, é que a gente não para pensar, Pablo. Mas vamos pensar lá na origem do telecom, né? Que foi o telefone. Como que a pessoa ia comprar o telefone se ela não tinha telefone? Tinha que alguém bater lá para E poder oferecer, oferecer o telefone, né. E então, como você falou, tem que ser valorizado, mas infelizmente a nossa rotina do dia a dia e não tem problema de falar não, por quê? Porque se você já tem internet, ou você já até tem daquele provedor mesmo, vamos falar de internet, né, você já até tem aquele provedor. De repente você: "Não, não faz sentido que eu já instalei aqui, já está tudo bem". Um exemplo, né. Então, mas você pode falar de uma outra maneira, você não precisa ser mal educado, não precisa bater a porta, pode atender: "Oi, boa tarde, tudo bem? Olha, eu já tenho aqui, não pretendo trocar, já estou satisfeito, boas vendas". Cara, você falou ali, para mim falar essa frase aqui, não deu 10 segundos. E o cara vai continuar a rotina dele. Mas tem pessoas que são mal educadas, né, Pablo? Vou falar um pouquinho da classe aí. cara, a gente, a rua, quem trabalha na rua passa muita dificuldade por conta disso e por conta de tudo que acontece, né? O Teve cara alguma história interessante que você viveu aí? sempre tem, né? Sempre tem, cara, sempre tem. A gente, de ofensas a correr de cachorro, ontem mesmo a gente estava na cidade de Osasco lá e a nossa equipe estava na rua e o pessoal encontrou a gente lá e falou assim, ó, falaram pra gente ficar alerta porque o pessoal estava querendo roubar aqui os celulares e tal. Então é uma situação que a gente não encontra todo dia, né? Então uma moça que quase foi assaltada naquele momento nos orientou e a gente teve que sair do bairro que a gente estava trabalhando. Então, tem de tudo, cara, tem de tudo. Tanto das histórias dos vendedores, como a gente já foi roubado na rua, vendedor, já foi roubado, amigo nosso, pessoas da equipe, ter que sair do local porque a empresa concorrente cortou a internet que a gente estava oferecendo. Cara, tem de tudo. Quem vive na rua, eu volto a reforçar, valorize o vendedor de rua. Independente se é de internet, se é de qualquer coisa.
Na verdade, quem trabalha na rua ali, com o público 100%, porque é muito difícil, cara. Lidar com pessoas não é muito fácil, né? Então, temos inúmeras histórias, mas a ideia é valorizar os vendedores mesmo, que é o que a gente vai falar mais pra frente, né? E você, com essas experiências aí, né, vendendo, como você falou, você foi forjado ali, né, porque a rua ela acaba te forjando mesmo, fazendo você ficar o cara mais cascudo. E uma dos grandes, detalhes que tem na venda é você contornar objeções, e na rua você tem que aprender a contornar objeções, né, porque o que mais aparece são objeções, o cara que tá com o nome sujo, o cara que diz que não tem dinheiro, enfim, aí você tem que tentar achar uma solução para poder fechar aquela venda lá. Como que foi essa experiência? Quanto tempo você ficou, vendendo PAP e teve outras experiências dentro dessa empresa aí, galgou outros passos lá, como é que foi? Cara, e aí, ainda juntando um pouco das duas perguntas, tem uma história que eu gosto muito de contar que era a união dos vendedores, né? A gente tinha eu contei essa história recentemente, né? O Vitor tá aqui que trabalha comigo, o cara que é o nosso cérebro aí, mas que já trabalhou comigo nessa época também. Cara, a gente precisava dividir marmita. Então, as condições não eram tão favoráveis financeiramente. Então, um vendedor ajudava o outro, um ajudava o outro a bater as metas. Então, assim, essa história para mim é a que mais impacta, né? E aí hoje eu tenho a oportunidade, eu tive a oportunidade de trazer eles para perto de mim, né? Então, de alguma forma, não todos, mas aqueles que eram amigos, que se ajudavam ali. Hoje o Vitor trabalha comigo, tenho alguns outros que trabalham, alguns outros estão próximos, então. E aí eu comecei a trabalhar com vendas, cara, vender, e a gente, graças a Deus, conseguiu se destacar, né? Obviamente não era o melhor, mas também não era o pior, estava ali entre os vendedores que se destacavam ali, mas o fato de lidar bem com pessoas é o que fazia diferença, né? Então eu consegui ir se ajustando e aprendendo e vendo, e alguns amigos foram indo promovidos ali, e iam ensinando, né? Então eu tinha curiosidade de ir lá e perguntar como que é a vida do supervisor, o que que o supervisor faz. E aí eu trabalhei um ano e meio aí como vendedor e logo fui promovido para supervisão, né? E aí na supervisão foi onde começou as coisas a andarem, porque essa grande empresa ela foi comprada por um fundo investidor e aí começou a entrar muito investimento e eu estava no meio daquilo tudo, né? Então veio novos diretores, veio novos coordenadores e aí, graças a Deus, volto a falar novamente, as pessoas certas na hora certa. Então eu consegui, obviamente, com a força do meu esforço, ir batendo as metas e a minha equipe começou a se destacar, né? Pessoas boas que fazem parte da minha vida até hoje, vendedores assim diferenciados. E aí eu consegui ir ganhando a confiança e o carinho dos líderes, né? Então eu era supervisor, mas eu tinha acesso à diretora. E o pessoal ficava, mas como assim? Eu falava, cara, eu também não sei explicar, eu só consigo ir fazendo essa troca com eles, né? Então, tinha alguma liberação, alguma coisa nova na empresa, era a minha equipe, ou era a gente que podia, eles me mandavam para poder fazer essa liberação, conhecer o local novo, um bairro novo, era eu ou minha equipe ou alguém próximo de mim ali. Então, isso foi me dando um gás, né? E aí, logo em seguida, mais um tempo trabalhando como supervisor. Eu acredito que até hoje, nessa grande empresa lá, eu fui a promoção mais rápida, né? Porque eu fui de supervisor para coordenador em 6 meses. Então, como assim, né? Como assim o cara foi promovido em 6 meses, né? Mas a gente, nesses 6 meses como supervisor, cara, a gente fez a diferença mesmo, assim. Então, batia todas as metas, fazia tudo o que tinha que fazer, a equipe trabalhava redondo, lógico, que com as suas dificuldades da rua, com tudo que acontece, a gente sofria. Estou resumindo porque é um bate-papo aqui, mas tem toda uma dificuldade em poder chegar lá. Tinha os dias ruins, a gente foi aprendendo a lidar com as pessoas, com as dificuldades, com aquilo que a trajetória vinha nos dando, mas e aí eu fui para a coordenação, e aí foi um novo desafio, porque aí eu precisava lidar com pessoas, frequentar ambientes de pessoas de alta classe da empresa, então eu participava de reuniões de diretoria, né, liberações que a empresa foi liberando ao longo do estado, por exemplo, quando eu cheguei na empresa, tinha média de 500, 600 funcionários, aí hoje a empresa tem 4 mil e pouco quando eu saí, né? Então eu participei de uma evolução gigantesca dentro da empresa, assim, e obviamente pessoas apareceram para me ajudar, recebi muita ajuda,
né, ao longo dessa trajetória nessa empresa, apareceram pessoas importantíssimas na minha vida, né, que me ajudaram, que vão fazer parte até o resto, assim, até inclusive na perca do meu pai, pessoas apareceram ali dessa empresa que me ajudaram, que eu falava assim, cara, essa pessoa, ela veio para cobrir esse lugar, essa perca aí, tão importante que foi, né? Então, assim, é, essa evolução ao longo do trajeto, com todas as dificuldades, me fez muito forte e poder estar aqui hoje, né? As oportunidades vieram, mas você também estava preparado para poder, como você falou, né, você estava ali na sua função ali de vendedor, mas já tinha acessos a quem foi promovido ali, o seu amigo, supervisor, não é mais vendedor, é supervisor, e aí, como é que tá lá, né? Então você já foi vendo isso e já foi se preparando também, porque senão, na hora que chegasse a oportunidade de coordenar, você não ia conseguir desempenhar porque você não estava preparado. E uma das coisas que eu acho que eh, formou um pouco dessa história, Pablo, eu olhando aqui, é você ter valorizado essas experiências que você teve de dividir marmita com seus amigos lá. Porque daí você sabe lidar com os vendedores. Do que você, de repente, você chega e é alçado do nada, aí você não consegue entender essas dificuldades também. Quando você entende, mas tem uma empatia nesse sentido, porque tem gente que chega lá e fala: "Não, eu passei por isso, eu tenho que sofrer também", né. Mas, pelo que a gente percebe, para você conquistar uma equipe, você não bate meta sozinho, né, você só bateu meta porque tinha Sim. uma equipe lá Sim, te ajudando, que compraram a ideia mesmo, né. não, na verdade essas histórias elas não me deixam, que as coisas saiam do controle, né, então toda vez que eu tenho uma conquista, alguma coisa acontece, eu lembro: "Pô, eu estava lá, aconteceu isso, eu já dividi marmita, eu sou lá do Pará", né, as histórias, o testemunho, né, o testemunho não me deixa que eu perca a minha essência. Então, assim, obviamente, como eu te falei, eu bati meta, eu fui promovido, mas nada sozinho, cara, nada sozinho. Apareceram pessoas importantes que me ensinaram, que cuidaram, que tiveram paciência, porque a gente tá contando uma história aqui, é tudo muito bonito, mas como eu te falei lá no começo, eu não quero trazer, não quero parecer o perfeito, o inventor da roda, o puritano, né? Eu errei na trajetória, eu erro até hoje, pô, a gente comete inúmeros erros, a gente tenta consertar, mas valorizando as pessoas ao meu redor, tendo humildade de reconhecer que muitas vezes de pedir ajuda, né? Graças a Deus eu tenho essa humildade de poder saber pedir ajuda, reconhecer meus erros, saber que sou falho, e isso me trouxeram até aqui. E agradecer as pessoas que me ajudaram, porque foram inúmeros vendedores, principalmente os vendedores, que são a ponta que a gente fala, né, no mundo do telecom, mas eu tinha uma equipe de supervisores muito boa, uma equipe de back-office muito boa, então eu, obviamente, eu fiz o meu melhor para agradar a todos, eu sei que não sou o melhor para que alguns estão na história até hoje e vão lembrar, outros só passou e tá tudo bem, assim como eu tive líderes que fizeram a diferença na minha vida e outros eu aprendi como não ser, né? Então é do jogo. Ô Pablo, e a gente tem aí um abismo entre você ser um excelente, profissional CLT, vamos chamar assim, né, uma pessoa que tem um sucesso, né, na vida profissional dentro do CLT, onde você foi mostrando ali que você tinha uma capacidade no primeiro momento, saiu do PAP, depois foi galgando funções ali, até numa ascensão aí, numa velocidade boa, mas a gente sabe que você saiu dali e aí você resolveu empreender, você aí com uma viés de empresário, vamos dizer assim, de ter o seu próprio negócio. E isso é um abismo de distância, né? Sim, sem dúvida. O que te levou a você a pensar em ter a sua própria empresa, ao invés de você, talvez, hoje a gente sabe que o pessoal do telecom, eles são até eu não consigo achar outro termo aqui, eu vou usar esse termo meio esdrúxulo mesmo, mas são roubados de uma telecom para outra, né. Então você é um cara que tem um sucesso ali, a outra telecom já vê lá e faz uma oferta e Isso. captura você. E você não foi por esse caminho, né, você foi por um caminho de você empreender e ter o seu próprio negócio. O que que te levou a fazer isso? Para resumir, a necessidade e o sonho, né? Porque, assim, para você empreender no Brasil, você precisa ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem.
Porque não é fácil por inúmeras coisas, que não cabe tá falando aqui agora. Mas acabou minha trajetória na empresa, né? E aí, como você falou, as outras empresas, elas ficam ali monitorando, né? E eu tive a oportunidade de conversar com algumas empresas nessa saída. E aí, um dos meus, que era meu líder nessa grande empresa, falou, mas por que você não vem empreender aqui? E aí eu não sabia que podia porque eu era ex-funcionário, né? Então ele falou, não, pode, porque você tem uma boa, teve uma boa conduta, então tá tudo tranquilo. Inclusive eu fui, depois de um tempo, eu fui chamado para trabalhar de novo, né? Mas aí eu já estava no empreendendo e as coisas estavam caminhando, então eu falei, não, agradeço, eu vou ficar aqui mesmo. Então eu decidi arriscar, né? Porque empreender é nada mais do que arriscar. E aí eu comecei do zero. Comecei com um vendedor, e aí tem o Vitor que está aqui, que é, como eu já falei, é o cérebro por trás das coisas, né? Ele estava em uma outra jornada, estava numa outra pegada. E aí eu falei para ele, cara, como é que tá isso aí? Como é que tá a tua vida? E ele me contou um pouco, e eu falei, cara, se você acreditar em mim, eu tô com um projeto assim, mas eu preciso que você acredite. Até porque eu estava investindo o meu dinheiro do meu acerto da empresa ali que eu trabalhei por anos num negócio novo. Então eu não era empreendedor, nunca tinha sido empresário, né? E aí ele acreditou em mim e a gente começou do zero, assim, do zero mesmo. E aí, como na história do supervisor, coordenador, a gente conseguiu ir subindo e batendo as metas. Aí foi trazendo pessoas, a gente começou a se tornar conhecido. E aí aparecem inúmeras histórias, né? Ah, tá conseguindo porque é ex-colaborador. Ah, tá conseguindo porque tá recebendo ajuda de alguém. Porque assim, Edu, na, quando você se torna um empresário, com certeza você já passou por isso. E aí é a parte difícil, porque quem te julga primeiro são as pessoas que estão ao teu lado. Né? As pessoas que você fala, ah, não, essa pessoa, na tua cabeça, né? Tu fala assim, pô, esse cara vai me apoiar, essa pessoa vai me apoiar. São a primeira fala assim, Será? não vai não, esse cara é louco, pô, vai montar uma empresa? Como assim? O cara era vendedor até um dia desse, veio lá do Pará, sabe nem conversar direito. E aí, e aí as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te chamar de louco até dar certo. Quando dá certo, essas mesmas pessoas falam assim, Nunca acreditei. cara, você era o cara, eu sempre vi. Eu sempre vi em você que você era o cara. E aí a contraproposta é que as pessoas que você menos espera é que mais vão te ajudar. Eu tenho o Vitor aqui comigo, o cara que eu agradeço todos os dias aí. Ele sabe a gratidão que eu tenho, né? Porque ele tá aqui não, porque, pô, esse cara é uma máquina de trabalhar. O cara trabalha 24 horas e aí eu falei pra ele assim, a partir de agora você vai ser meu, né? Cara, eu vou te ligar, eu vou te chamar, e ele, tô dentro, então vamos. E aí as coisas começaram a acontecer, e ele tem o negócio dele também é um empreendedor, e a gente começou, cara, começou nas dificuldades. A gente também nesse meio tempo apareceu pessoas importantíssimas que nos ajudaram, que nos aconselharam, que sempre foi assim. Então a gente não conseguiu chegar aqui sozinho, sempre apareceu alguém. Deus sempre foi bom de chegar assim, falar assim, eu vou colocar essa pessoa agora, nesse momento. Mas é aquilo que eu te falo, nem muito, nem pouco. Só o que Necessário. necessário para você fazer. Para você fazer. Foi o que eu conversei com um amigo meu hoje. É um cara que, inclusive, se você chamar ele para vir aqui, o Anderson, ele é cabeleireiro na cidade aí, ele é um cara que tu olha para ele, tu não vê, ele não passa uma expressão, ele não tem muita, ele não é um cara religioso, mas é um cara super sábio, assim, inteligente e que faz a diferença também. Então, assim, como eu te falei, pessoas do nada aparecem, começam a te ajudar, as coisas começam a acontecer, e aí a gente começou nesse projeto aí. Ô, Pablo, a gente fala às vezes como se as pessoas que tivessem, como a gente já sabe da história, a gente está aqui, né, nesse bate-papo que a gente já teve várias vezes, como se as pessoas soubessem do que a gente está falando, né? Eu quero que você fale um pouco da sua empresa, né? Porque a gente falou aqui, né? Você começou a empreender e tal, mas a gente não falou qual que é o seu negócio. Abre um pouquinho para a gente aí, então, qual que é o seu negócio, né? Você falou que você foi ali, tinha um sonho, tinha necessidade, foi e está funcionando, está dando certo. Mas qual que é esse negócio? A gente trabalha na área de telecom, na empresa que eu trabalhei por 5 anos, né? Venda, nossa área é venda. E a gente começou com o Pablo Lisboa Serviços aí, que é o famoso PL Serviços, e graças a Deus em 2 anos aí a gente conseguiu alcançar níveis e conseguir parcerias que
que foram muito bons, né, têm sido muito boas para a gente, e a gente decidiu agora galgar coisas ainda maiores, né? Então a gente saiu ali do PL Serviços, a gente agora mudou o nosso logo, vai ser PL Performance, a gente sai de uma prestadora de serviço, a gente vai ser um hub de provedores, né? O hub, o que que nada mais é, resumindo, a gente vai conectar, hub é conexão, então a gente vai conectar vendedores a provedores, então a gente saiu de uma única empresa para conseguir alcançar mais outros objetivos com novas empresas, novos vendedores, porque assim, como eu te falei, todo mundo é vendedor, então o que que a PL quer alcançar? Aquela pessoa que tem uma venda para indicar, um vendedor que está lá, que não conhece a gente ainda, porque tem inúmeros vendedores em outras operadoras que ainda não conhecem a gente e a gente quer se tornar conhecido agora. Então a gente é uma empresa que conecta vendedores a provedores. Então a gente faz venda de telecom, hoje de telecom, mas a ideia é a gente se tornar conhecido na nossa região e evoluindo. Então a gente vai conectar vendedores a provedores. Opa, mas você me deixou curioso. Como é que funciona isso, né? Como que você, faz essa interação? Eh, Existe lá o grande provedor e você está ali, entre aspas, prestando serviço para esse grande provedor. Mas você tem, como que os profissionais você atrai esses profissionais para trabalhar com você? Por que que ele não vai para o provedor, mas ele vai para a PL Performance? Porque a gente nesse mundo tem algumas dificuldades, né? Que são das outras operadoras. A gente tenta ir na contramão dos outros parceiros, das outras empresas, né? Falando da PL, a gente entra na contramão assim, a gente quer deixar a pessoa que trabalha com a gente, o vendedor, ele só vende. Ele tá ali só para vender. Parece básico, mas, cara, as pessoas têm muita dificuldade com a instalação, com a pessoa que está fazendo o cadastro, a pessoa que. O pagamento, que é a parte mais importante. Então, o que a gente faz? Traz facilidade para o nosso vendedor, para o nosso parceiro, e faz um pagamento acima do geral e a gente cumpre os nossos combinados da forma ideal. Então, assim, esse é o nosso diferencial, que parece ser o básico, mas é o diferencial que tem feito a diferença para nós e para os parceiros que estão com a gente. Então, tem pessoas que. Tem vendedor que o cara trabalhava sozinho na casa dele, aí o cara pegou e começou a evoluir, aí o cara pegou e tirou a esposa dele do trabalho, e agora ele já está montando a própria equipe dele, porque ele acreditou no projeto, tá vendo que a gente está crescendo e o nosso diferencial. Ele acreditou e ele tá vendo que tá dando certo. Então, a gente cumpre com o nosso combinado. Legal. Então você consegue atrair, pessoas aí, como você falou, que você já tinha uma conexão, já viu que são pessoas que trazem resultado também, e com essa nova proposta que você também sabe que, vamos chamar, eu gosto de usar a linguagem dos jovens de hoje também, né? Quais são as dores? Quais são as dores do vendedor, as dores do provedor, porque você já esteve dos 2 lados, então você está fazendo uma ponte hoje, é isso? Isso, a gente. é, o que acontece? A maioria das grandes empresas, elas querem terceirizar o trabalho, né? E os vendedores têm a dificuldade de encontrar uma boa empresa para trabalhar. A gente é esse meio, a gente é esse hub aí, a gente é o que conecta os dois. Então, assim, eu saí de uma empresa que prestava só um serviço ali para uma determinada empresa e vou começar a galgar. A gente já está, né, com novas parcerias e já está aparecendo coisas novas. Então, a ideia também de estar aqui, e mais uma vez te agradecer pela oportunidade aí, é divulgar o nosso trabalho para as pessoas nos conhecerem mais. A gente quer se tornar mais conhecido para que a pessoa fale assim, tem uma proposta de trabalho, esse lugar aqui eu tenho a confiança, né, de saber a história da pessoa por trás e vir trabalhar com a gente. Então, assim, e também aquela pessoa que tem uma venda para indicar, tem alguém com problema na internet ali, quer indicar para um amigo, a PL eu posso contar que eu sei que vai dar certo, que as coisas vão ser feitas da forma correta, e as pessoas também que estão procurando uma nova renda, uma renda extra. A gente trabalha muito com pessoas que têm, a pessoa tem um trabalho ali CLT e ela quer, e a pessoa, você sabe, no Brasil as pessoas são viradas, né, que a gente fala, né, na língua da rua. Então o cara quer ter uma renda extra, a gente abre esse canal para Legal. essa pessoa. A gente consegue dar mais uma andada ainda nesse nosso bate-papo que, saiu o menino lá, né, lá do rio Curatinga lá, saiu lá do meio Pescador, né? pescador no meio da floresta amazônica ali, né, com toda aquela dificuldade lá, 6 meses
de floresta de Transamazônica ali atolado e tudo, aí por toda essa dificuldade no PAP, tudo isso, e hoje a gente está falando de empreendedorismo, né, Pablo? Fala um pouquinho para a gente sobre hoje, nessa posição que você está, sobre empreendedor. Você, além de estar sendo esse empreendedor, pelo que eu estou percebendo, você também está incentivando outras pessoas a empreenderem também. Isso, na realidade, a ideia é que as pessoas ao nosso redor cresçam, né? Então, se o cara que ele quer montar a equipe dele e vir prestar um serviço pra gente, a gente aceita. Se ele quer trabalhar sozinho, ok. Então, assim, e o meu objetivo também é poder investir em algumas outras coisas, né? Então, não só nessa área, buscar novos áreas e parcerias. Esse é o meu objetivo como empreendedor. E poder crescer de uma forma saudável, sem loucura. Apesar de, como eu te falei, para ser empresário você precisa ter muita coragem. Então, lá no começo eu precisei investir, um acerto que era a base da minha família ali, para recuperar demora um tempo, e agora eu estou fazendo de novo, estou investindo. Então, o que eu estou fazendo aqui é um investimento, né? É investir para, através do seu público, através das pessoas que vão assistir, aonde esse vídeo alcançar, as pessoas teriam curiosidade de saber que eles também são capazes, né? Então, se a pessoa quiser e ela tá determinada a fazer e aceitar e ser humilde, ela vai conseguir. Legal, tem vários métodos, né, que se falam sobre empreender, né, de diversos cursos que muitos coaches vendem, né, muitas pessoas vendem aí. E o que a gente percebe é que literalmente mesmo, independente de um método, acho que você, quando iniciou a sua trajetória, você nem pensava nisso, né? Mas o que a gente percebe é que você está usando aquele da escada, né? Você anda um degrau, consolida, passa para o Isso. próximo. Alguns você dá consegue passar mais rapidinho, como você falou ali no seu CLT ali, né, eu estava ali na venda, daqui a pouco já foi para uma supervisão, daqui a pouco já foi uma coordenadoria, né, e então você consolida, depois você vai para o próximo. Falando da PL também, começou ali, né, com determinada entrega, aí consolidou e hoje você está partindo para o próximo. Como que está esse processo aí agora, né, como que está o coração pensando, né, no próximo nível da PL? É o que eu estava conversando ontem com o pessoal da nossa equipe aí, com o Vitor. Eu acredito, eu tenho convicção que as coisas vão dar certo. Eu sei que no período que a gente vai precisar de ajustes, que a gente vai precisar, que a gente vai errar e que a gente vai precisar ir ajustando as coisas, mas eu tenho certeza que vai dar certo, cara. Porque não é uma coisa que é só um sonho ali vago. A gente viu uma oportunidade no mercado, a gente vê que essa porta está aberta e que a gente precisa ocupar. A gente não quer concorrer com ninguém, a gente não se importa com o que estão fazendo, a gente quer fazer o nosso bem feito e essa porta está aí. E por que não ser a gente, né? Se a gente, pô, a história está aí, tava lá no Pará, não tava. Depois fui para transporte, depois telecom, depois vendedor, e agora estou aqui, por que, que eu não posso ir além? Eu posso e eu vou além. Então, assim, com muita humildade, sabendo que podemos errar, que vamos acertar, mas com a convicção que vai dar certo, porque quando você está determinado a fazer as coisas certas, porque eu quero gerar emprego, nada mais é do que gerar emprego, trazer renda, né, para as famílias, mudar a vida das pessoas, não eu, Pablo, o nosso ambiente, né, a nossa empresa. Então, eu tenho convicção que vai dar certo e não à toa eu tô aqui, né? Legal, Pablo. A sua história, né? A gente sempre conversou sobre isso, ela merece ser contada, né? Isso a gente está pegando um pequeno fragmento do Sim. que é toda a sua história, né? Se a gente, eh, com mais tempo, a gente consegue falar muito mais. Eu sei que tem muitos pequenos Pablos pelo Brasil, a gente explorou bastante, ou um pouquinho aí, falando da sua origem, necessariamente lá, né? Lá no Pará, mas a gente sabe que nos rincões do Brasil, até mesmo no nosso estado aqui que a gente está hoje, que é São Paulo, mas em diversos lugares tem meninos, adolescentes, eh, pensando, né, que não vai dar certo, que não tem um futuro. Eu queria que a gente aproveitasse que a gente não sabe onde pode chegar esse vídeo, que você deixasse um recado. A princípio, eu quero que você deixe um recado para esse menino agora, Pablo. O que que ele pode eh, sonhar? Ele pode sonhar? Esse menino ele pode sonhar? Ele pode pensar que tem um futuro para ele? Ou ele tem que, não, aceita o que a vida te entrega e fica feliz com isso mesmo? Eu quero que você deixe um recado para ele. Na realidade, ele deve sonhar, né? Ele deve sonhar e ele deve acreditar.
O recado que eu dou é que não vai ser simples, não vai ser fácil, mas que se ele tiver determinação, coragem, força de vontade, ser honesto e ter humildade de perguntar, ser curioso, ele vai conseguir. Então, o meu recado para porque foi o que deu certo comigo, não sou melhor do que ninguém, com certeza tem muitos jovens muito mais talentosos, muito mais capazes, né? E eu tenho certeza que se o recado direto para essa pessoa, não só um jovem, mas a pessoa que está ali duvidando de si mesmo, cara, você é capaz, tenha força de vontade, tenha coragem, honre os seus princípios ali que você vai conseguir. Ô Pablo, agora eu queria que você, deixasse também você, né, quando você olha para sua própria trajetória, né, você é um case de sucesso, né, uma pessoa que, chegou até aqui, não precisou passar por cima de ninguém, você é um cara que cria pontes, né, que agrega, que traz, né, as pessoas para perto e não distancia. E a gente às vezes, quer ouvir de tantas pessoas que, são coaches, que são ou que a gente acha que são os influencers, os formadores de opinião, e às vezes tem uma pessoa como você aqui, que já está dando resultado, né, que já tá fazendo uma coisa de relevância. Então eu queria que você falasse agora um outro recado, Pablo, para as pessoas de forma geral, mas também para aquele empresário que está pensando em desistir do Brasil. A gente sabe das dificuldades que a gente está passando, como você falou, são áreas que a gente não quer discutir, a gente não quer abordar, a gente não quer nem falar muito sobre isso, a gente está falando de coisas boas, mas a gente sabe da dificuldade do empreendedor aqui no Brasil. Muitas pessoas estão querendo ir para o Paraguai, para tantos outros lugares. Vale a pena acreditar no Brasil ainda? Vale, vale sim. O Brasil ele tem inúmeras coisas que a gente pode alcançar. Né? É fato que não vai ser fácil, né? Mas a gente continua acreditando porque tem nossos jovens, o Brasil é muito grande, tem muito espaço para muitas pessoas, tem muita estrutura, né? Então a pessoa, para os nossos empresários aí, principalmente os grandes aí que são referência para a gente, não desistam, nos ajudem, vamos estar junto, que as coisas vão dar certo. Isso aí é fato. Se tem um lugar que pode dar certo é o Brasil, e a gente precisa acreditar. Legal, Pablo, bate-papo aí excelente, muito legal, né? A gente sabia que tinha história boa aí por trás, a gente conversa bastante no dia a dia, mas tem situações que só mesmo ouvindo de você, não adianta vir terceiros contar, alguém, né? Quando você fala aqui, a gente sente verdade, a gente sente que tem eh, muitas pessoas ainda que não acreditam em si, mas você mostra, não, não é fácil, mas a humildade que você mostra aqui nas suas palavras agora, mostra que dá sim para a gente vencer, né? Mas não parou por aí, tem muito mais a acontecer. Eu quero deixar aqui para você o microfone aberto para você falar aquilo que você sentiu o desejo de falar, deixar o abraço para quem você quiser aqui. Fábio, fica à vontade. E mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite aí e por estar sentando com a gente aqui um momentinho para a gente beber uma água e um café junto aqui. Du, cara, eu que agradeço, né, mais uma vez o convite, os conselhos, eh, fugindo um pouco do script aqui, as pessoas talvez não saibam, mas você é um cara que me ajuda bastante, então se um pouco dessa história que a gente contou tem muito dos seus conselhos, da sua ajuda, então eu te agradeço pela paciência que você teve comigo muitas vezes, que você abriu mão do seu tempo para estar lá com a gente, você já foi no nosso escritório conhecer lá. Agradecer também a minha família, as pessoas que estão comigo, que trabalham comigo, não vou citar nomes para não ser injusto e acabar esquecendo de alguém, as pessoas que me ajudaram, sou muito grato e se de alguma forma eu puder retribuir isso, com certeza eu vou estar fazendo. É, as pessoas que estão trabalhando comigo hoje, eu peço que acreditem, a gente vai conseguir, as coisas vão dar certo, tenham fé, vamos trabalhar duro, não vai ser fácil. É, as pessoas que me ajudaram no meu começo também, só agradecer. Um abraço para minha família lá no Pará, com certeza eles vão assistir aí com muito orgulho. E agradecer, cara, agradecer mesmo e que sigam a PL Lisboa lá no Instagram, nas redes sociais, nos ajudem, a gente precisa divulgar. As pessoas que vocês sabem que estão precisando de um trabalho, de alguma ajuda, que seja trabalhando, a gente está aqui para isso. A gente quer ser, como você disse, essa ponte, esse canal, mas a gente não promete facilidades, a gente promete trabalho duro, que as coisas só acontecem com trabalho, irmão. Fora isso, então
Muito obrigado pelo espaço, obrigado pela a minha equipe e graças a Deus por tudo isso aí. É uma honra poder contar a história aqui para você e para as pessoas que vão assistir. Tamo junto. Legal. O Pablo estava bem sério aqui, né? Quem acompanha e conhece o Pablo sempre com brincadeira todo, mas é assim mesmo, né? A gente, com certeza, nos próximos bate-papo aí vai estar um pouco mais contraído, mas eu também quero aproveitar, como o Pablo falou de script aí, agradecer as palavras do Pablo, mas falar assim que ele sabe que a gente tem um amigo em comum que investiu na minha vida e acreditou em mim, que é o Espírito Santo de Deus que nos une aqui, né? A gente não ficou falando sobre religião, que não era esse o nosso escopo de hoje aqui, mas Deus acreditou na nossa vida. Então a gente sabe que está aqui também muito pela fé, porque por mais que a gente trabalhou, a gente tem trabalhado tudo, mas a fé nos une e a gente acredita nas pessoas. Então eu acredito no Pablo, ele acredita em mim também, sempre torcemos um pelo outro, mas não só isso. A gente não fica só, o que dá para mim fazer também? Porque não adianta se só torcer também e só ter fé também, né? A gente tem que colocar a mão na massa mesmo, porque como ele acabou de dizer aqui, sem trabalho, gente, não adianta, né? Então, eu tenho certeza que, assim como ele acreditou em mim, eu acreditei nele, tem mais pessoas aí também, né? Como ele falou aqui, vendedores, compradores, que podem agregar e podem dar certo junto. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo, né? Desejo toda a sorte e eu estarei lá. Estarei nessa trajetória acompanhando de perto ali, né? Como espectador e como um torcedor mesmo ali, para que você só voe, Pablão. Valeu, muito obrigado, pessoal. Forte abraço. É isso aí, conectado. Você que está ligado aí, continue conectado com a gente aqui e não deixe aí de seguir as redes sociais da Faís Produções, também da PL Lisboa, que também tem estado com a gente aqui nos nossos podcasts, também tem sido patrocinador, também tem participado aqui com a gente também. E você que quer, né, ser um patrocinador também, entre em contato, tá aí a forma de você entrar em contato. Até mais, conectados!